Boa tarde novamente. Vamos dar prosseguimento às oitivas. Mas, antes de mais nada, nós vamos fazer a leitura aqui da intimação que nós recebemos, referente ao habeas corpus. Estava agendado para a secretária Mayra Diana Pereira de Souza, às 17 horas. Secretário da CEURB e José Robson Pinto Dias, às 18 horas. Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças. Dispositivo: pelo exposto e em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente os precedentes firmados no HC 79812 e no HC 205.331, verifica-se presentes pelo que conceda a ordem liminar de habeas corpus para 1. Expedir salvo-conduto em favor da paciente Mayra Diana Pereira de Souza, secretária municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura, CEURB, a fim de prevenir qualquer ato de violência ou coação, incluindo ameaça de prisão ou condução coercitiva pelo seu eventual não comparecimento à primeira Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Câmara Municipal de Óbidos. 2. Deverá a paciente comparecer à audiência, porém ficar assegurado e garantido o direito de permanecer em silêncio em relação a todas as perguntas cujas respostas possam implicar sua autoincriminação. 3. Garantir o direito de assistência de advogado com a plenitude das prerrogativas da Lei 8.906/94, ao longo de todo ato de inquirição, podendo comunicar-se com ele a qualquer momento de forma reservada. Notifique-se a autoridade coautora, vereador Robson Moreira de Souza, presidente da primeira CPI, com urgência, inclusive por meio de oficial de justiça plantonista para imediato cumprimento desta decisão e para prestar as informações que entender necessárias. Após, encaminhe-se ao MP para parecer de mérito. Cumpra-se em regime de plantão, servindo a presente como ofício e mandato. Clemilton Salomão de Oliveira, juiz de direito titular da Vara Única de Óbidos. Então, devido ao que foi lido, a secretária não se compareceu. Nós, enquanto comissão, acatamos, né, o que o juiz encaminhou para esta comissão, da mesma forma também do secretário José Robson Pinto Dias, secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, SEMPOF. Permissão, presidente. Só um esclarecimento, essa comissão, ela, a todos que estão em casa, para compreender claramente, a gestão municipal... Oi, está falando aqui? Só um minutinho. O presidente Robson acabou de ler um documento. A gestão municipal ela dá entrada junto ao judiciário, pedindo um habeas corpus para que os seus secretários não compareçam. Essa comissão acata a decisão do judiciário e é muito claro a decisão do judiciário. Permissão, presidente, para ler novamente. Expedir salvo-conduto em favor da paciente Mayra Diana Pereira de Souza, secretária municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura, CEURB, a fim de prevenir qualquer ato de violência ou coação, incluindo a ameaça de prisão ou condução coercitiva pelo seu eventual não comparecimento à primeira Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Óbidos, dando seu status de potencial investigado. Aqui eu quero esclarecer a população, a todos aqueles que já estavam nos acompanhando. Nós tivemos a oitiva presença do gerente do Banco do Brasil, seu Pedro, tivemos a representante da empresa Canto e Aguiar, a senhora Luane, e esta comissão, de uma forma unânime, trata todas as testemunhas com muito respeito, né, zelando sempre pela segurança. Então, o doutor Clemilton diz, número 2, deverá a paciente comparecer à audiência. Então, essa comissão acata a decisão do judiciário. Ela não está isentando aqui que as testemunhas
não sejam mais obrigados. 2, há um verbo muito claro, dever. Deverá a paciente comparecer à audiência, porém, fica assegurado e garantido o direito de permanecer em silêncio em relação a todas as perguntas cujas as respostas possam implicar a sua autoincriminação. Tá? O juiz é muito claro nisso aqui, e é importante deixar a população, eu faço questão de esclarecer, porque é uma questão de respeito. Essa CPI não é para essa comissão, não é para o presidente Robson, não é para mim como vice, não é para o relator Nael, não é para a Câmara. Essa CPI é uma comissão parlamentar de inquérito em respeito à população. Né? Então, aqui, para mim, isso aqui é um desrespeito. Aqui não está isentando o secretário. E assim, o que eu acho assim, interessante, que é só uma investigação. Tá? Então, assim, se a testemunha perceber que na resposta que ela daria, ela se autoincriminaria, o juiz diz, ela tem, pela lei, ela tem o direito de silenciar. Mas, ler novamente, deverá a paciente comparecer à audiência. Então, assim, presidente, como comissão, nós vamos tomar as medidas cabíveis, né? A doutora Soraya, que é o jurídico dessa CPI, estará tomando as medidas cabíveis para que tudo seja resolvido dentro da lei e para transparecer aí a população que isso aqui não é uma brincadeira. Tá? Eu julgo isso aqui como uma falta de respeito, não comigo, não com a comissão, mas com a população que está querendo um esclarecimento. Um esclarecimento aqui, até quero colocar, já participei de licitação, já fui ordenadora de despesa no outro governo, eu fui convocada como testemunha, levei todos os documentos da secretaria, não convidei nenhum advogado, porque eu estava segura daquilo que eu estava executando dentro daquela pasta, e não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Então, dizer à população, não fique descrente, dizer assim, não vem, não vai acontecer nada. Né? O que vai acontecer, a justiça dirá. Nós iremos tomar as medidas para que, sim, vocês que estão em casa, vocês que estão aqui na galeria, possam ter acesso às informações. Porque os secretários que entraram com habeas corpus, eles têm informações precisas para a população. Né? Secretária Mayra é secretária da pasta de infraestrutura. O objeto da lei que deu garantia ao empréstimo é o objeto para pavimentação, para drenagem. O objeto do contrato do empréstimo é para pavimentação. Quem poderia nos responder muito bem? A secretária Mayra, aonde foram feitas essas pavimentações. Tá bom? E também o próximo você vai ler, que é o próximo secretário também, que entrou com habeas corpus. Eu passo ao presidente para que ele possa ler. Aguardo o horário. Presidente, questão de ordem, presidente. Queria que você me deliberasse a palavra. Às 18, o horário do secretário Robson. A palavra, presidente. Concedido. Posso entrar em ti? Eu vou falar. Oi. Devido à questão do não comparecimento, né, a pendência da presença da secretária Mayra, que estava estipulado por aí das 17 horas, nós iremos aguardar às 18 horas pelo secretário da SEMPOF, José Robson Pinto Dias. Então, nesse momento, a gente suspende novamente a sessão. Retornaremos às 18 horas.
de 26 de junho de 2023. A presente comissão tem por finalidade apurar, com base em documentos, informações e depoimentos, a destinação, execução e a regularidade da aplicação de referidos recursos financeiros, bem como identificar eventuais irregularidades, omissões ou responsabilidades de agentes públicos ou privados envolvidos. A comissão está reconduzida e composta pelos seguintes vereadores. Eu, vereador Robson Moreira de Souza, ocupo a posição de presidente, a vereadora Isalina Alves da Silva, que ocupa a posição de vice-presidente, e o vereador José Nelson Siqueira Vasconcelos, que ocupa a posição de relatoria. Hoje vamos iniciar a fase de oitivas de testemunhas, quando a comissão ouvirá 31 testemunhas entre os dias 28 de 10 de 2025 e 31 de 10 de 2025. Conclamamos todos que quiserem assistir às oitivas que compareçam a essa casa ou que nos acompanhem pelos canais que estarão exibindo as sessões. Esperamos contar com a colaboração de todos que se fizerem presentes para que não haja tumulto nas galerias a ponto de interferir na condução dos trabalhos. É importante lembrar que a comissão tem arduamente exercido suas atividades com observância das normas legais e regimentais, garantindo o contraditório, a ampla defesa e o respeito aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Agradecemos a presença dos que já estão nessa casa, agradecemos também o apoio das demais instituições e a todos os servidores e auxiliares que estão empenhados em realizarmos o melhor trabalho para a população de Óbidos. E para constar, lavo o presente termo de abertura da fase de oitivas de testemunhas. Passemos então à tomada de esclarecimentos das testemunhas. Só para deixar claro aqui a população, todas as pessoas que nos assistem, os que estão presentes, hoje, no primeiro dia das oitivas, nós temos o senhor Pedro Santos, gerente do Banco do Brasil, Canto e Aguiar, Luane Vaz Canto, Batista Amaral, Fernando Amaral, Seurb, Mayra Diana Pereira de Souza, Sempof, José Robson Pinto Dias. 5 pessoas. Agora eu vou fazer a leitura do termo de compromisso das testemunhas. Nesse momento, eu convoco o senhor Pedro Santos, que é gerente do Banco do Brasil. Vereador Inês, o senhor pode conduzi-lo? Termo de compromisso, testemunhas. Senhoras e senhores, as testemunhas que aqui comparecerem são parte essencial deste processo investigativo. Seu depoimento contribui para o esclarecimento dos fatos, permitindo à CPI cumprir seu dever institucional perante o povo de Óbidos. Antes do início da oitiva, é importante esclarecer que toda testemunha deve dizer a verdade sobre o compromisso legal previsto no artigo 203 do Código do Processo Penal. O falso testemunho constitui crime punido pelo artigo 342 do Código Penal. É garantido à testemunha o direito de ser acompanhada por advogado, se assim desejar. A CPI assegurará tratamento digno e respeitoso a todas as pessoas ouvidas, vedadas quaisquer formas de constrangimento ou coação. As oitivas serão gravadas e transcritas para compor os autos oficiais da comissão. Em situações específicas, a comissão poderá deliberar sobre a realização de sessões sigilosas. Neste momento, antes de iniciarmos as perguntas, solicito
que a testemunha Pedro Santos preste o compromisso legal de dizer a verdade conforme exige a lei. Testemunha tem que dizer: prometo. Prometo, vereador. Após prestado o compromisso, fica registrada a advertência de que o falso testemunho é crime previsto no artigo 342 do Código Penal, punível com reclusão e multa, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Reforço, contudo, que esta comissão atuará com respeito, imparcialidade e absoluta observância aos direitos individuais. Nesse momento, nós iremos realizar as perguntas ao senhor Pedro Santos, que é gerente do Banco do Brasil. A primeira pergunta. Senhor Pedro, o senhor pode nos informar onde o senhor trabalha e qual é o seu cargo? Boa tarde, presidente Robson. Em seu nome, eu saúdo os demais componentes dessa CPI e os demais vereadores. Trabalho no Banco do Brasil, exercendo a função de gerente geral da agência de óbitos no momento. Segunda pergunta. O senhor sabe por que o senhor foi chamado para ser ouvido aqui nessa CPI? Recebi o ofício, de uma certa forma ele não menciona o teor, mas eu acredito que seja em função da própria CPI, que é o esclarecimento sobre a questão do financiamento entre o Banco do Brasil e o município de Óbidos. Terceira pergunta. O senhor foi o representante do Banco do Brasil no contrato para a liberação do empréstimo previsto pela Lei Municipal 5.923/2023? Sim. Quarta pergunta. Quais eram as suas atribuições nesse contrato em específico? Presidente, o Banco do Brasil ele tem uma gerência de setor público, né? Mas como nós temos o relacionamento com o município, né, algumas atribuições coube a nós, mas boa parte desse financiamento, quase 100% dele, foi conduzido por essa gerência de setor público. Tá? Então, dentro dessa gerência tem vários departamentos do banco, né, que conduzem esse tipo de financiamento, né? Mas por conta da questão da conta do município ser na agência de Óbidos, né, e pelo relacionamento que temos com o município, coube a nós, como representante do banco, fazer parte nesse contrato de financiamento. Quinta pergunta. O senhor pode nos explicar quais os procedimentos internos o Banco do Brasil tomou quando liberou os valores? Mais ou menos por alto, tá, vereador? Sim, porque, de uma certa forma, como eu falei anteriormente, boa parte da condução ele se dá nessa gerência de setor público, que é com quem o banco se relaciona, né? Então, nós temos essa gerência específica, né? Mas esse financiamento ele partiu aí de uma solicitação entre município e banco, né? E tem todo um trâmite legal, tanto é que passou pela Câmara também, né? A aprovação disso daí através de lei. Essa linha de crédito de financiamento, ela existe, ela está no mercado. O Banco do Brasil ele constantemente está fazendo esse tipo de financiamento ao setor público, né? Esse recurso aí, ele é recurso próprio do banco mesmo, né? E eu fui tomando conhecimento disso dentro do processo,
né, juntamente ali com a gerência de setor público. De vez em quando eles me demandavam, mas boa parte disso daí foi tratado por eles diretamente com o município. Permissão, presidente. Só para concluir, seu Pedro, só me esclareça uma coisa. Quando o senhor fala que tinha essa relação entre o município e a gerência do setor público, o senhor poderia citar o nome da pessoa que fazia essa relação, esse desenvolvimento do processo? Sim, vereadora. Aqui na nossa região, nós temos uma gerente de relacionamento do setor público, né, que se relaciona com todos os municípios aqui dessa nossa região. Ela tem base em Santarém e é a nossa colega Moema Silmara. Essa é a nossa colega que tem um relacionamento com o setor público aqui na nossa região, dessa região do Calha Norte. Perfeito. Seu Pedro, só para ficar bem claro, maior parte da negociação, quando o presidente faz essa pergunta, o procedimento interno do banco para a liberação, só para ficar claro, a maior parte de todo o trâmite burocrático foi feito com a senhora Moema, que fica... Isso, vereadora. Isso. Perfeito. Obrigado. Permissão, presidente, para fazer minhas perguntas. Boa tarde, senhor Pedro. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo a essa casa. Em nome do nosso amigo Douglas, cumprimento a galeria e todos que nos acompanham nessa primeira reunião de oitiva. E eu quero lhe fazer algumas perguntas. Qual era a conta utilizada para o crédito desses valores? Vereador, a conta na nossa agência acho que é 31389, o número da conta, se eu não me engano. Somente uma conta era utilizada ou mais de uma? Vereador, no contrato que nós temos com o município, essa conta ela é a conta exclusiva para o financiamento que nós temos aí junto ao município. Certo. Mas essa conta ela poderia receber valores de qualquer outra conta ou era limitado? Pelo contrato não, vereador. Ela está lá, né, tem acho que na cláusula 2ª do contrato, ela diz que ela é exclusiva para o financiamento. Teve transferência dessa conta para outra conta do município? O senhor pode dizer qual outra conta, se houve? Eu desconheço, vereador, né, mesmo porque essa questão aí da condução da conta do município, né, isso daí, de uma certa forma, não passa pela gente, essa questão da movimentação financeira em si. Tá? Então, é o próprio município que conduz isso daí. Teve pagamento de boleto dessa conta? O senhor pode me informar para qual conta seguiu? Também desconheço, vereador, com relação a essa questão, né? Essa movimentação financeira da conta, ela é de exclusividade do ente, né? Então, nós, como instituição financeira, a gente não tem esse controle, de uma certa forma, nem esse poder de ficar, de uma certa forma, verificando essas situações, né? Essa conta, ela teve investimento financeiro? Teve rendimento? E onde foi utilizado esse rendimento e como funcionou? O senhor pode explicar? Com relação à questão do investimento financeiro, todas as contas do setor público, automaticamente elas vão para um fundo de aplicação específico, exclusivo do setor público. Elas têm rendimento, sim. Agora, em que é usado isso daí, vereador? A gente não tem essa informação porque faz parte da movimentação financeira do próprio município. Foi apresentado algum contrato de garantia para essa conta? Para o financiamento, vereador? Sim. Sim. Esse financiamento, ele tem um contrato de garantia à parte, que é garantido, é uma garantia fidejussória da União. A própria União, ela entra como
como fiador dessa operação. Gostaria de reler para o senhor a cláusula 9ª do contrato, afirmando que o Banco do Brasil, quais os documentos que o senhor analisava para aprovar os desembolsos? Esse desembolso, ele é comprovado através de notas fiscais, vereador. O município apresenta as notas, o banco faz uma análise dentro do setor competente dessas notas e, comprovado a veracidade das notas, ele libera o cronograma seguinte. Então, foi assim que foi, de uma certa forma, fechado esse contrato com o município. O senhor ou alguém da sua equipe chegou a visitar algum local em qual foi feita alguma obra referente ao empréstimo? Não, vereador, não. Mesmo porque, de uma certa forma, como é recurso livre do banco, né, o banco não nos demandou por conta dessa situação, né? Então, no contrato diz que reza lá que é recurso para investimento em infraestrutura, né? Então, mas não tem algo específico, né? Como é recurso livre, não tem algo específico direcionado. A única coisa que eu vi aí no contrato é de que reza realmente essa questão de que é um financiamento para a infraestrutura do município. Certo. Obrigado, seu Pedro. Obrigado, seu Pedro, pela presença. Muito obrigado mesmo para nos ajudar a esclarecer. Eu ainda quero pedir permissão ao vereador e relator Nael. Quando o senhor falou sobre os rendimentos, aí para mim não ficou claro, dentro do contrato. Quando o Banco do Brasil faz um contrato com ente público, o que o contrato diz sobre a finalidade desses rendimentos? O ente público, ele pode usar, ele é livre para investir em qualquer coisa, ele é livre para investir somente no que diz o objeto do contrato, ou ele não é livre uma vez que o aporte financeiro é somente 30 milhões, que o rendimento vai elevar esse valor de 30 milhões, correto? O senhor poderia me explicar? Vereador, assim, eu desconheço a finalidade dos rendimentos, assim, o que a lei diz com relação a essa forma de utilização dos rendimentos, né? Mas eu creio que, se o rendimento está vinculado a uma determinada função, ali uma determinada conta, e o propósito da conta é justamente trabalhar essa questão, eu penso, né, que seria, de uma certa forma, faria parte disso daí também, né? Mas eu desconheço, assim, isso é suposição. Entendi, isso é uma suposição sua, não é o que rege, de fato, o contrato, né? Eu desconheço a lei, desconheço, assim, o que fala com relação a essa questão das aplicações do recurso, o destino deles, final deles, sabe? Perfeito. O senhor afirmou para o vereador Nael sobre as notas fiscais, quando falou de comprovação, o senhor poderia nos falar, existe uma equipe própria para isso, na agência, para averiguar essas comprovações, conforme rege aqui o contrato? Na agência não, vereadora, porque o que acontece? Tem uma equipe do banco, né, específica para cuidar disso daí, né? Uns centros nossos que o banco tem, então ele criou vários centros e eu acho que o que analisa essa questão aí é um centro nosso em São Paulo, que eles fazem essa averiguação e com base na averiguação deles, eles informam a gerência de setor público se está faltando alguma coisa, se não está faltando, se tem alguma coisa ali que precisa ser comprovada ou de uma outra forma, coisa desse tipo, né? Na agência não. De uma certa forma, isso aí nem passa pela agência, essas informações. Elas são tratadas diretamente aí, via transmissão de arquivos, né? Por meio social aí, né? E-mails, essas coisas todas entre o município e a gerência de setor público. Seu Pedro, quando o senhor fala que existe uma equipe específica para averiguar essa prestação de conta, só para eu entender melhor,
Existia no cronograma do acesso a esse empréstimo que eram para ser dividido em 3 parcelas, 10 milhões, 10 milhões, depois 10 milhões. Isso. Para ver se eu entendi corretamente, foi liberada a primeira parcela em 15/3/2024, correto? Correto, correto. Para o setor público ter acesso a esse aporte à segunda parcela, de que forma foi feita essa prestação de conta? Isso que não ficou claro. Ou não precisa fazer prestação de conta para ele ter acesso à segunda parcela? Precisa sim, vereadora. Precisa sim. Essa prestação de conta aí que demandou a liberação da segunda parcela, ela foi em função da primeira parcela que foi liberada, do primeiro 10 milhões. Para ser liberado o segundo 10 milhões, foi apresentado pelo município as notas referentes, né, prestando conta, e por conta disso, daí o banco liberou a outra parcela dos 10 milhões. E tem mais uma parcela de 10 milhões aí que está pendente de liberação, justamente aguardando a prestação de conta desses 10 milhões que foram liberados para o município na segunda parcela. Perfeito, seu Pedro. Essa equipe específica que o senhor relatou, o senhor diz que ela está em São Paulo, correto? Isso. Essa isso. documentação, o município envia eletronicamente direto para essa equipe, ou esse malote de documento, mesmo que virtual, passa pela agência de óbidos? Não passa pela agência de óbidos. Ele vai eletronicamente para a gerência de relacionamento, e a gerência de relacionamento é que encaminha para o setor específico para que eles possam analisar e demandar sobre a questão da liberação da próxima parcela. É assim que funciona. Perfeito, seu Pedro. Presidente Robson, inclusive eu gostaria de registrar na ata para deliberar a solicitação dessa equipe específica, uma cópia dessa primeira prestação, porque existe uma dúvida, seu Pedro, e de repente ficou claro para mim que não passa pelo senhor. No contrato, diz que a comprovação da aplicação desse crédito, em hipótese alguma, poderia ter notas fiscais, recibo, com a data retroativa da assinatura do contrato. E quando foi solicitado da gestão, vieram notas, ordem de serviço de 2022, algumas notas de 2023, com a data inferior a dezembro de 2023. Eu vejo pelo contrato que o município assinou esse contrato em dezembro de 2023. O senhor confere isso? Confiro. Perfeito. Então, aqui, a assinatura foi no dia 14 de dezembro de 2023. Para que fique bem claro, nós recebemos essas informações, lógico que está tudo separado aí na mão da advogada, está nos autos, mas a gente precisaria solicitar via ata que essa equipe específica em São Paulo mandasse uma cópia dessa prestação, uma vez que ela autorizou a segunda parcela. Aí surge uma outra dúvida. Na segunda parcela, a gestão pública ela não teve acesso de uma só vez os 10 milhões. Ela teve acesso em agosto, o valor de 8 milhões, que é 80% da parcela. Em novembro, ela teve acesso a 20%. O senhor foi informado por essa equipe específica de São Paulo se houve algum problema na prestação de conta para que eles não liberassem ou não? É uma rotina do banco fracionar essas parcelas? A informação que eu tive, vereador, é de que comprovado 80% do serviço prestado, né, o banco pode liberar a parcela seguinte, nessa fase de 80%, e reservando o restante para ser liberado quando da comprovação dos 100%. Foi isso aí que aconteceu na liberação dessa segunda parcela. Eles comprovaram 80%, o banco liberou 80% do recurso. Quando finalizada a comprovação dos 10 milhões aplicados, o banco liberou os outros 2 milhões da parcela. Foi dessa forma que aconteceu. Perfeito, mas, só para ver se eu entendi, não tem uma equipe que vá averiguar se de fato aquilo foi executado? Não, pelo vereadora, banco. Não tem. Confia-se no que a gestão enviou. Tudo com base em comprovação de notas, né?
notas fiscais. Perfeito, perfeito. Seu Pedro, eu gostaria de fazer assim mais uma pergunta. O banco, ele tem algum controle sobre... Quando o senhor falou assim, foi o vereador Nael que fez essa pergunta sobre o pagamento de boletos, que essa conta do empréstimo era exclusiva para execução do objeto descrito na lei, que era pavimentação por asfalto, ou concreto, ou drenagem. Os valores que caíram naquela conta exclusiva que está no contrato, era somente para pagar os fornecedores que estivesse descrito nesse objeto. E aí ele fez uma pergunta que me chamou a atenção e o senhor deu uma resposta, mas não ficou claro. Se puder, ou eles poderiam receber de uma outra conta, um dinheiro nessa conta, que foi aberta para receber o financiamento, ou verba desse financiamento poderia ser transferido para uma outra conta do município de Óbidos. O senhor tem conhecimento disso? Vereadora, o contrato, ele reza exclusividade para isso. Perfeito. Tá? A abertura É da exclusivo. conta exclusivo para isso. Tá lá, reza lá na segunda cláusula do contrato. Tá? Agora sim, nós não temos o controle, né, da movimentação financeira realmente, porque isso daí é responsabilidade do município, né? Então, isso daí a gente não... Vocês não fazem esse a gente monitoramento não na tem. movimentação bancária? Não, da movimentação bancária não. Perfeito. Me fale um pouquinho sobre os pagamentos. Nós já começamos, a população, ela é o que mais eu ouço como vereadora na rua, seu Pedro. Quanto tempo Óbidos vai pagar esse financiamento? O contrato de financiamento, ele foi para 10 anos, né? 10 anos, com 1 ano de carência para começar a pagar e mais 11 anos de prestações a pagar. Então, ele vai aí até dezembro de 2033. Dezembro de 2033. Isso. Perfeito. Um contrato de 10 anos. Aqui, o banco, até quero agradecer todas as informações que nós pedimos de acesso, né, vocês nos informaram. E, assim, o que eu percebo que no dia 14 de janeiro deste ano, o município começou a executar o pagamento da primeira parcela. Confere? Confere. 14 de janeiro de 2025. Após os 12 meses de carência, né? Perfeito. E aí, na juntada, eu estou dando uma olhada aqui na cópia da operação de crédito, por exemplo, até 2033, porque varia muito, não o valor da parcela, seu Pedro, só confirme isso. Eu percebo que o capital da amortização, ou seja, o valor que é pago pelo município, ele é fixo aqui, R$ 185.185,19. O que oscila bastante é o juro. Agora me esclareça. Esse juro que oscila também tem a ver com a parcela de 10 milhões que ainda está no banco. Mesmo ele estando ali, os 10 milhões, o município paga juros sobre isso como se já tivesse sacado ou não? Não. Perfeito. Os juros, ele vem sobre o valor que foi liberado. Os 20 milhões. Sobre os 20 milhões. Perfeito. Então, hoje, como diz o relator, ele sempre fala isso, eu fiz um cálculo de padeiro aqui, a média mensal que o município está pagando é entre 420 a 450 mil mês. Mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos isso. Esse é o valor que pode oscilar até... Só que assim, vereadora, essa parcela do capital que está sendo cobrada, ela está sendo cobrada sobre os 20 milhões. Perfeito, entendi. Tá? É os 20 milhões dividido pelos 108 meses de pagamento, que eu acho que daí os 185 mil, mais ou menos, de capital, não é isso? Isso mesmo. Ele não está contando aí os 10 milhões que ainda existem para ser liberados. Tá? Perfeito. É só sobre o que foi liberado aí. Tá? Uma vez que esses outros 10 milhões, uma hipótese, ele fosse liberado, esse valor aqui aumentaria? Aumentaria. Ok. Tá. Porque eu fiz um cálculo ainda ontem sobre o que nós temos de valor liberado e o valor das parcelas, calculei até 2033,
Óbidos pagaria aproximadamente 57 milhões para o Banco do Brasil. É muito tempo, né? É um tempo muito longo, né, vereadora? Mas, assim, o indexador dos juros aí é o CDI, e ele é atrelado à Selic, né? Então, à medida que a Selic for baixando, esse indexador ele vai baixando também. Tá? Então, perfeito. Então, há uma esperança... Isso, é porque como a taxa básica de juros está elevada, então, mas ela vai ter sempre esse revés aí, caso, por exemplo, a Selic comece a baixar, a parcela dos juros vai começar a baixar aí também. Entendi. Nós temos acesso ao extrato bancário dessa conta até agosto desse ano, aí, que foi a última solicitação para a agência, né? Inclusive foi um estorno bancário da gestão. Hoje, o senhor teria como nos informar o saldo dessa conta? Ou não tem atualizada não. Atualizada perfeito, seu Pedro. Seu Pedro, de antemão eu quero lhe agradecer bastante, viu, a sua presença, obrigado por contribuir. E quero agradecer o tempo da sua vida que você está dedicando, trabalhando aqui na nossa cidade de Óbidos, viu? Que Deus lhe conceda muita saúde, viu? Eu que fico agradecido, vereadora. Tá? Obrigado. Presidente, a gente vai estar sempre à disposição, tá? Que a gente puder contribuir para esclarecer essa situação, a gente vai estar sempre à disposição. Obrigada. Boa tarde. Presidente, só uma pergunta. Posso? Seu Pedro, só queria que o senhor esclarecesse, o senhor na época era gestor do contrato do Banco do Brasil entre o município. Sim, fui eu que assinei o contrato. Presidente, questão de ordem. Vou fazer uma pergunta? Duas, na verdade. Povo de Óbidos que nos assiste, é sempre uma honra estar aqui, levando as informações da Câmara Municipal. Obrigado, seu Pedro, pela presença, é uma honra tê-lo aqui na Câmara. Seu Pedro, eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor sabe o que diz o parágrafo 2º da cláusula 9ª do contrato que o senhor assinou? De cabeça assim não, vereador. Parágrafo 2º da cláusula 9ª. Parágrafo 2º. Mas como eu tenho aqui o parágrafo 2º, eu posso fazer pergunta direto a ele. Seu Pedro, não serão aceitos comprovantes de empresas empenhadas, liquidadas ou pagas em datas anteriores a datas da assinatura deste contrato. O senhor poderia explicar para esta casa, para esta comissão, para esses vereadores, se o senhor se atentou no momento que recebeu as notas fiscais, as datas dessas notas fiscais se estavam batendo com o dia da assinatura do empréstimo, que foi em dezembro de 2023? O senhor pode nos responder? Vereador, como foi colocado aqui, e respondido aqui para a vereadora, a apresentação das notas fiscais, ela não teve trâmite pela agência, vereador, tá? Pela nossa agência aqui. Ela foi tratada direto com a gerência de setor público, né, que fica em Santarém, que é a gerente responsável pelas contas do setor público, né, Prefeitura, Câmara Municipal. Qual é o nome da pessoa que é responsável? A Moema Silmara. Eu peço autorização ao presidente, à comissão parlamentar de inquérito, que verifique o nome dessa senhora e chame ela aqui, porque isso é muito importante para decifrarmos uma coisa, se realmente o empréstimo... Vereador, permissão... Concedido. Foi solicitado, Foi ela solicitado? já registrou, tá? Ele Ótimo. esclareceu isso, que eles têm uma equipe específica e que não passou por ele, de fato. E aí nós estamos solicitando uma cópia de toda a prestação de conta, tá bom? Obrigado, seu Pedro. Boa vereador, tarde. só para deixar assim, registrada essa situação, a gerente, a Moema Silmara, ela ia estar presente hoje aqui com a gente. Ela só não veio porque
ela fez uma programação de pegar a lancha 4 horas da manhã para poder chegar aqui e hoje não teve lancha. Foi essa a situação. Mas ela iria estar aqui com a gente, tá? E eu tenho certeza que se ela for demandada, com certeza ela vem. Tá? Tá. Seu Pedro, quero agradecer pela sua presença, dizer que esta casa, esta comissão também está à sua disposição. Obrigado, Gostaria vereador. que o vereador Ernesto conduzisse seu Pedro até plenário. Obrigado, vereador. Senhores, dando prosseguimento às oitivas, nesse momento eu gostaria de convocar a senhora Luane Vaz Canto, representante da empresa Canto e Aguiar. Gostaria que a vereadora Clara conduzisse a senhora Luane. Oi. Dando prosseguimento, eu vou iniciar as perguntas para a senhora dona Luane. Nesse momento, eu vou fazer a leitura do termo de compromisso. Senhoras e senhores, as testemunhas que aqui comparecem são parte essencial deste processo. Seu depoimento contribui para o esclarecimento dos fatos, permitindo à CPI cumprir seu dever institucional perante o povo de Óbidos. Antes do início da oitiva, é importante esclarecer que toda testemunha deve dizer a verdade sobre o compromisso legal previsto no artigo 203 do Código do Processo Penal. O falso testemunho constitui crime punido pelo artigo 342 do Código Penal. É garantido à testemunha o direito de ser acompanhada por advogado, se assim desejar. A CPI assegurará tratamento digno e respeitoso a todas as pessoas ouvidas, vedadas quaisquer formas de constrangimento ou coação. As oitivas serão gravadas e transcritas para compor os autos oficiais da comissão. Em situações específicas, a comissão poderá deliberar sobre a realização de sessões sigilosas. Neste momento, antes de iniciarmos as perguntas, solicito que a testemunha Luane Canto preste compromisso legal de dizer a verdade conforme exige a lei. Testemunha tem que dizer, prometo. Prometo. Após prestado o compromisso, fica registrada a advertência de que o falso testemunho é crime
previsto no artigo 342 do Código Penal, punível com reclusão e multa sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Reforço, contudo, que esta comissão atuará com respeito, parcialidade e absoluta observância aos direitos individuais. Senhora Luane, agora eu vou fazer as perguntas. A primeira pergunta: a senhora pode informar qual é a sua relação com a empresa Canto e Aguiar? Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, população de Óbidos. Eu sou dona da empresa. Segunda pergunta: a senhora sabe por que foi relacionada como testemunha dessa CPI? Primeiramente, eu não acho que eu deveria estar aqui, né? Que a minha relação é só de prestadora de serviço para a prefeitura. Somente. Terceira pergunta: a empresa Canto e Aguiar costuma participar das contratações da Prefeitura de Óbidos desde quando? Diretamente com a prefeitura foi em 2021. A gente prestava antes serviços para a antiga gestão, mas terceirizados. Quarta pergunta: o KNAI da empresa de vocês vai desde a extração de areia, cascalho, pedregulho e beneficiamento associado até transporte escolar. Normalmente, vocês participam de licitação para quais objetos? No momento, a gente participou somente para aluguel de máquinas pesadas da prefeitura. Obrigado. Dona Luane, muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigada mesmo. Isso aqui é uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, é um momento só de investigação, né? A gente acredita que as pessoas que foram convocadas, elas têm alguma contribuição para nos dar, para a gente chegar no relatório final. É basicamente isso. Em 19 de dezembro de 2022, a empresa Canto e Aguiar, ela firmou um convênio com a prefeitura, o contrato, na verdade, o 18/2022, que tem o seguinte objeto, está lá na página 173, inclusive, a senhora enviou também uma cópia, fiquei muito feliz, foi muito acessível, todas as informações que nós solicitamos da empresa, vocês prontamente enviaram a esta casa. Diz que é para locação de veículos automotores, máquinas pesadas, incluindo condutores devidamente habilitados, manutenção preventiva e corretiva e demais encargos, exceto combustível, para atender às demandas dos serviços desenvolvidos pela CEURB. A empresa de vocês, ela fornecia esses veículos para quem? Para a prefeitura. Para a prefeitura. Diretamente a prefeitura ou passava por alguma secretaria? A gente participava da licitação pelo portal. Perfeito. E aí tinha para a CEURB, para a secretaria da CEURB, acho que é a CEURB, né? CEURB? Isso. É a secretaria. Porque o que acontece? Dentro do setor público, a senhora fechou um contrato com a prefeitura, correto? A empresa que ganhou esse contrato, ela só vai executar esse serviço a partir de uma ordem de serviço, não é? A senhora está entendendo? A senhora quer falar? Fique à vontade. Tá. Aí, alguém de alguma secretaria ou diretamente ligado ao gabinete, ele vai enviar a ordem de serviço ao empresário para que seja executado, correto? Vocês recebiam essa ordem de serviço para a execução do trabalho? Não. Não. Perfeito. Como é que vocês sabiam que era hora de executar algum serviço para a CEURB ou para a prefeitura? Primeiramente, as minhas máquinas ficavam à disposição da prefeitura. Perfeito. Não tinha hora de serviço. Perfeito. Ligavam, olha, a gente não tinha vida, não tinha hora para acordar, para dormir. Era a hora que precisassem da gente, a gente estava à disposição.
Perfeito. Essas máquinas estariam no pátio, eu estou falando desse contrato, tá, dona Luane? Ela fica no terreno de vocês ou elas ficam na prefeitura? Não, todas ficavam no pátio da prefeitura. Só saíam de lá para manutenção quando quebrava alguma máquina. Perfeito. Uma vez que ela estava lá no pátio da prefeitura, a senhora poderia explicar por que vocês não dormiam? Eu não entendi. Como é que eles... Porque a gente trabalhava muito para o município. Infelizmente, muitas pessoas não viam isso. Só sabiam atacar. Nunca valorizaram o trabalhador. Perfeito. Correto. Como é que vocês sabiam o valor da nota para emitir, uma vez que vocês não recebiam a ordem de serviço? Se o meu trabalho dava 30 dias, se os meus Perfeito. meninos trabalhavam 30 dias, era tirado 30 dias. Eu só recebia aquilo que eu trabalhei no mês. Certo. Se a minha máquina não trabalhava, eu não recebia. Perfeito. Quando a senhora diz que se eu trabalhasse 30 dias, eu receberia 30 dias, então era hora trabalhada ou dia trabalhado? Dia trabalhado? Teve, eu não sei se é esse, que eu não sei de cor, mas Tranquilo, teve contrato que foi de hora e teve contrato que foi mensal. Perfeito. O valor desse contrato que nós estamos trabalhando, ele tem um valor... A senhora sabe qual era o valor? Não sabe. O contrato que foi firmado baseado nesse empréstimo do Banco do Brasil, a senhora não sabe. Não. Mas a senhora assinou esse contrato, dona Luane? Do banco? Não, o contrato com a prefeitura. Sim, contrato que eu ganhei através de licitação. Pois é, a senhora não sabe ou a senhora não lembra o valor que a senhora assinou? Não lembro o valor do meu contrato, mas a Perfeito. senhora tem ele em mãos, que eu entreguei aqui para a Câmara. Eu entendo, por isso eu só perguntando para a senhora. Não, eu Entende? só estou esclarecendo que eu não decorei valores. Tranquilo, eu vou só lembrar para a senhora. 8.699.399,76. Desse valor aqui, desse contrato. A senhora lembra, a senhora recorda quanto vocês receberam? Não. Não recordo. Baseado nas informações que a senhora nos enviou por notas fiscais e até aquele pequeno relatório, eu percebi que algumas notas fiscais vocês não recebiam o valor exato. A senhora poderia nos explicar? Exemplo, a nota era tipo... Vou chutar um número redondo só para melhorar, tá, dona Luane? A nota fiscal era no valor de 500 mil, só um exemplo. Só que lá no relatório que veio, a empresa naquele mês tinha recebido 200 mil, falar valores redondos. A senhora recorda disso? Foi um relatório que veio. Uhum. Sobre pagamento, Isso. assim, As notas eram um valor... a gente empenha a nota. Perfeito. Às vezes a prefeitura pagava, como a senhora viu, valor integral, outras vezes não. Entendeu? Era parcelado. A senhora sabe explicar por que eles não pagavam? Agora isso é com a prefeitura. Certo. É o setor de pagamento deles. Mas eles justificavam para a senhora como Diziam fornecedor? que não tinha verba, eu acho. Para mim não justificava. Eu esperava o dinheiro cair. Certo. Então não havia uma justificativa. Eu não sei. Para mim, eu não tenho o que falar sobre o pagamento. Como é a forma deles. Não, eu vou só reformular. De repente eu não fui tão clara com a senhora, tá bom? O que eu perguntei da senhora foi o seguinte. Nas informações que a senhora nos enviou, algumas notas eram pagas exatamente no valor da nota, correto? Outras notas, elas não foram pagas. No relatóriozinho, eu estou lembrando aqui tudinho, tá? E aí a pergunta é, quando? Que eu sei que a senhora, como fornecedora, queria receber seu dinheiro. Quando a prefeitura não repassava o valor daquela nota, não havia uma justificativa para a senhora porque eles não estavam pagando aquele valor total? Eu só aguardava, como eles diziam, vai cair o restante. Entendi. A senhora lembra mais ou menos quanto tempo a senhora chegou a ficar aguardando esses restantes? Atraso, por favor, nos informe. Como
Dona Luane, a senhora gostaria de tomar uma água ainda? Não? Só advertiu o advogado sobre a questão de orientação, certo? Como vocês podem ver, que eu acho que a senhora deu o meu relatório para os demais verificar, foi um bom tempo. Permissão. Dona Luana, mais uma vez boa tarde, seja muito bem-vinda aqui à Casa do Povo. Nós estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas e digo à senhora que é muito necessária a sua presença aqui. Eu lhe falo isso porque eu tive acesso aos autos da CPI, mais precisamente nas páginas 490, e a sua empresa foi uma das empresas que mais recebeu recurso pago com o dinheiro do empréstimo, que era para ser investido em infraestrutura. Então, nesse momento, eu quero esclarecer a senhora sobre a importância da sua presença aqui, tá? O seu chamado, ele não é um chamado aleatório, mas é um chamado preciso, justamente porque, a partir das páginas 490, o presidente pode acompanhar lá, foram pagas mais de 10 notas fiscais, né? Então, assim, chama muita atenção o seu relato, porque a senhora disse que não recebeu ordem de serviço. Posso falar? Pode. Vou reformular. Ela falou se eu recebia a nota de serviço antes de eu começar. Eu recebi a ordem depois do serviço executado, que eu recebi o valor com base da nota do que eu trabalhei. Se eu só fazia referente ao meu trabalho, entendeu? Sim, compreendi. A pergunta da vereadora é justamente porque, para a prestação do serviço, precisa ter primeiro a ordem de serviço, né? Então, o que eu consigo notar é que isso era invertido, né? Fazia o serviço, depois analisava para fazer a ordem e assim fazer o pagamento. Obrigado pelo esclarecimento. De nada. Ficando claro para a senhora, quando eu estava falando, setor público, ainda que qualquer empresa tenha ganhado uma licitação, a empresa não pode sair, executar ou vender. Tá? No seu caso, a senhora aqui está como locação. A senhora ganhou 8.600.000, mas a senhora só vai entregar o maquinário baseado na ordem de serviço. Eles vão dizer ordem de serviço, perdão, é uma ordem para executar um serviço. Quando termina os dias que a senhora falou, tipo assim, eu trabalhei 30 dias com os rapazes, a nota fiscal ela tem que condizer com a ordem de serviço. A senhora está conseguindo compreender? O ordenador de despesa, que aí por isso que eu perguntei para quem a senhora mandava nota fiscal, quem recebia a sua nota fiscal, ele tem que comparar a nota fiscal com a ordem de serviço. Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque em todas as notas fiscais, eu vi o item carro do lixo, compactador de lixo. A senhora confere isso? Confirmo. Todas as notas. Alguma vez a secretaria explicou em que momento entraria o carro de lixo na pavimentação de ruas? Por que eu estou falando pavimentação? Porque o objeto do contrato desse empréstimo era para pavimentar as ruas ou para drenagem rasa e profunda. De que forma eles justificavam que o município tinha que pagar todo mês 2 carros de lixo? Porque são 2 unidades que estão nas notas fiscais da Canto e Aguiar. A senhora sabe explicar por que eles solicitavam carro de lixo, uma vez que o objeto do contrato era a pavimentação de ruas? Eu nunca esperei receber do empréstimo. Eu não sei nem de onde vinha o dinheiro que eu recebia, se era do empréstimo, se era de recursos da prefeitura. Então, eu não tenho como saber com a senhora por que eu recebi do empréstimo. Perfeito, compreendo. Entendo. A senhora está afirmando que não sabe de onde vinha o recurso que efetuavam o seu pagamento. Perfeito, a senhora só recebia, mas não sabia se era um convênio estadual, se era uma verba federal, a senhora não tinha nenhum conhecimento disso. Obrigada. Mas a senhora sabia sobre essa lei que foi aprovada em 2023 na Câmara para que a gestão municipal tivesse acesso ao crédito de 30 milhões? A senhora conhecia essa lei? Do empréstimo da cidade, sim. Sim, né? Todo mundo. A senhora pode me afirmar
se a sua empresa, em algum momento, fez algum serviço para a prefeitura sobre pavimentação ou drenagem no ano de 2023 e 2024? Os únicos serviços que a minha empresa prestou para a prefeitura foi da meu aluguel de máquinas da minha licitação. Perfeito. Eu vou fazer a pergunta, a senhora só me responde sim ou não, tá, dona Luane? Em algum momento, a sua empresa, no ano de 2023 ou 2024, efetivou algum serviço para a prefeitura sobre pavimentação ou drenagem? Foi feito algum serviço pela Canto e Aguiar? Sim ou não? Doutora, eu prefiro não responder, porque teve drenagem ou alguma coisa feita, se as minhas máquinas foram utilizadas para isso, eu não sei lhe responder, porque elas ficavam lá para a prefeitura. Vou só explicar e, se a senhora quiser Não, eu entendi sua pergunta. O que eu tenho que lhe responder é que eu não sei se as minhas máquinas Perfeito. foram utilizadas para esse devido fim. Tranquilo, então a sua resposta é: eu não sei para que as máquinas foram utilizadas. Somente isso. Quando vocês colocam aqueles valores mensais, eu tenho até um PowerPoint aqui mostrando todas as empresas, inclusive, de fato, a Canto e Aguiar foi a que mais recebeu, e aí eu queria um esclarecimento. Pode assessorar? Thaís Laide, de CPI, ela está como número 1. Ela vai projetar bem ali, a senhora dá uma olhada, porque nós estamos com o contrato. E esses valores que vão ser projetados aí, dona Luane, eles são basicamente calculados em cima do que saiu do extrato. Nós calculamos em cima do extrato, tá? Bancário. Segunda, olha só, a primeira empresa, eu vou pedir permissão aqui. Só para a senhora, que pode passar, não é esse o outro. Aqui, ó, Canto e Aguiar, ela está lá como primeira empresa. Do extrato que nos foi apresentado, enviado pelo banco, foi calculado 9.238.357,45, tá? Esse aí é o que saiu do empréstimo. Eu entendi o que a senhora falou, que a senhora não sabia de onde vinha a verba, a senhora deixou suas máquinas lá no pátio da prefeitura e queria receber, né? A pergunta é que me surgiu uma dúvida muito grande. Se o contrato era 8 milhões, como que eles justificavam? Ou eles nunca justificaram para a senhora? Ou houve um aditivo para aumentar o valor do seu contrato e não veio essa cópia do aditivo? Não, eu lhe entreguei a cópia. Não, preste atenção aqui, o que eu estou perguntando. A cópia do contrato de locação que nos veio foi de 8 milhões e 600, ok, tranquilo? Foi aquilo que, inclusive, tem as cláusulas, ali a senhora ainda vai responder sobre aquelas cláusulas. Quando o Banco do Brasil nos manda o extrato, diz que a Canto e Aguiar recebe 9 milhões, recebeu até agosto, tá? Até agosto. A pergunta é, vocês receberam todo o valor global daquele contrato de 8 milhões e precisou ser feito um outro aditivo ou não? População albidense, não foi feito aditivo no valor de 8 milhões. Permaneceu o mesmo contrato. A senhora tem conhecimento sobre isso? Só foi renovado o contrato. Foi feito um aditivo de renovação de contrato. Com alteração de preço ou não? Não, sem alteração de preço. Perfeito, dona Luane. Muito obrigada, tá? Presidente, para mim, passo agora a vez para o relator. Eu gostaria de fazer um pedido a todos os vereadores que vão fazer perguntas, que sejam mais objetivos nas perguntas também, às vezes fica muito repetitivo. Conceder aqui para o presidente, eu só vereador. queria assim, falar, porque diante de uma pergunta surge outra dúvida. E aí é que nós estamos para esclarecimento, e quanto mais informações nós tivermos, a gente
foge do risco de dar um relatório errado no final. Obrigada. Palavra concedida aí para o vereador. Boa tarde, dona Luane. Obrigado por comparecer aqui na CPI para dar esclarecimento para a população obidense. Queria fazer uma pergunta para a senhora, uma não, algumas. A senhora sabia me explicar a cláusula 4 e 41 do contrato que a senhora afirmou na página 188 dos autos e 180? Sim. O senhor pode repetir sua pergunta, por gentileza? A senhora sabe me explicar a cláusula 4 e 4.1 do contrato que a senhora afirmou na página 188 dos autos e a 180? Que a minha empresa vai receber através da CEURB? Do orçamento da CEURB? Sim. Foi para ela que eu aluguei as máquinas. E eu sabia. A senhora sabe qual é o objeto da lei número 5923/23 do município de Óbidos? E eu vou ler o artigo 1º dela. Coloquei, doutora. Eu vou ler aqui. Porque lá não dá para me ler, tem que ler aqui. O artigo 1. Fica ao Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, com garantia União, até o valor de 30 milhões de reais, nos termos da resolução CMN número 4.995, de 24/3/2022. Suas alterações destinadas ao financiamento de pavimentação em concreto e asfalto e drenagem profunda superficial de vias do município, observado na legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Tinha pergunta aqui para a senhora. A senhora sabe qual o objeto da Lei número 5923/23 do município de Óbidos? Foi o código que eu li. Sei, eu entendi sua pergunta. Eu vou responder como respondi para a dona Isalina. Eu não sei de onde vinha o dinheiro, de que recurso eles me pagavam.
Então, para mim, eu entendo a lei, mas eu não sei de onde vinha o recurso que eles pagavam pelo meu serviço. Eu não sabia de que conta vinha da prefeitura. Eu só fazia meu serviço, emitia minha nota e recebia meu pagamento, mas em nenhum momento eu perguntava de onde vinha o recurso. Oi? Mediante o que a senhora falou, a prefeitura ficou devendo algum valor dos trabalhos que a sua empresa realizou? No momento, eu tenho folhas de serviços anexadas para pagamento. Qual seria o valor que a prefeitura ainda deve para a sua empresa? Ao todo, de qual eu não sei. Obrigado, mamãe. Dona Luane, surgiu uma outra dúvida quando a senhora falava sobre isso. Quando vocês vão assinar assim, o contrato, né, o ordenador de despesa, a senhora assinava diante de quem esse contrato? Quem era a pessoa que estava diante da senhora, na sua frente, dando o contrato para a senhora assinar? Teve vezes que eu vim aqui, lá no setor de licitação, e outras vezes ele é virtual. Perfeito. Então, algumas assinaturas a senhora veio aqui na Comissão Permanente de Licitação? Isso, correto. Tá. Diante de quem? Quem que era a pessoa no setor de licitação que lhe apresentava os contratos que a senhora assinou presencialmente? Eu não lembro. Não lembra? Faz tempo. Quando a pessoa lhe dava o contrato para a senhora assinar, ela não lhe explicava a dotação orçamentária? Porque quando ele falou ali, ele estava falando de dotação, era de onde vinha o recurso. Sim. Ela Quando fala. eu assinei o contrato, estava lá, que era da CEURB. Certo. Só que eu não sei quando cai na minha conta, entendeu? Não vem lá especificando de que é, só aparece PMO. Não, entendi. Quando a senhora assinava o contrato com a pessoa, a senhora falou que aqui na CPL, por exemplo, quando ele apresentou o número, a gente chama unidade orçamentária. Sim. Tá? Dentro da unidade orçamentária, aí nós temos vários códigos que é para dizer se é uma suplementação, se é um crédito, se é um convênio. Tá? Tudo tem que estar descrito no contrato. Alguma vez lhe mostraram, ou a senhora leu isso? Que é de lá que diz de onde vem o dinheiro. Sim. Alguns eu leio, eu contrato uma moça, não é eu que participo da minha licitação, eu acompanho, eu contrato uma empresa de Belém para trabalhar para mim. Certo. Aí é ela que lê, ela fala, não, Luane, está tudo dentro dos padrões. Certo. A senhora alguma vez visitou alguma obra que a sua empresa fez? Como? A senhora alguma vez visitou aqui em Óbidos alguma obra que a sua empresa fez? Não, eu não, meu marido sim. Seu marido, a senhora pode falar o nome completo do seu esposo? Francisco Machado de Aguiar. É ele que fazia essa vistoria em loco? Não tanto, ele ia, olhava a obra, se as máquinas estavam trabalhando certinho e voltava, porque a responsabilidade da obra é da prefeitura. Certo, mas da sua empresa, quem fazia essa fiscalização era o seu Francisco. Fiscalização, assim que a senhora disse, a obra está sendo executada, bem feita? Não, a gente não tinha essa autoridade. A gente não teve esse vínculo. Tá. Como está bem no contrato, a gente alugava as máquinas. E quando ele ia era por quê? Porque a gente tinha que dar a manutenção, como está no contrato, a manutenção, o motorista era meu, a alimentação deles era por minha conta. Perfeito. Então, tudo que se relacionava às minhas máquinas e meus funcionários era comigo. Então, a gente tinha carro de apoio, tinha funcionário meu que ia lá levar água, levar comida. Perfeito. Obrigada, dona Luane. Presidente, obrigada. Presidente, questão de ordem. Conceder, vereador. Mas, como eu falei anteriormente, que seja mais objetivo. Vamos ser objetivo, presidente, mas tudo que se diz, o dinheiro público tem que ser minuciosamente detalhado. Dona Luane, seja bem-vinda, boa tarde, é um prazer tê-la aqui, que o Papai do Céu abençoe nessa tarde. Dona Luane, então, Luane, né? A senhora alugou as suas máquinas, deixava na CEURB e eles manobravam lá dentro, correto?
no contrato que tem aí é com o motorista, né? Aí eles acionavam meus motoristas e eles iam para onde eles mandavam. Dona Luane, a senhora afirma que a senhora assinou 2 contratos. A senhora falou que um era hora trabalhada e o outro era diária, correto? A senhora afirma isso? Teve, mas eu acho que o outro, de hora, não veio para a senhora. Porque não estava lá no relatório que a senhora me mandou sobre pagamentos, né? Eu acho que eu só mandei os contratos referentes ao pagamento que vocês me mandaram. A senhora não lembra se mandou nenhuma nota desse contrato trabalhado por hora para o relator, para a CPI? A senhora lembra disso? Não. Não lembra, né? Não. Dona Luane, você deu o objetivo nas minhas perguntas. Qual era o objeto exato do contrato formado entre a empresa com a senhora é dona e a prefeitura? Qual era o objeto? Isso. Era minhas máquinas. Minhas máquinas e meu motorista. Tá. Mas a senhora não sabe qual era o objeto que as suas máquinas iam fazer, como a senhora acabou de afirmar que a senhora assinou um contrato com a prefeitura. A senhora sabia qual era esse contrato? Para que eram as suas máquinas? Não. Era sabia. para aluguel para a CEURB. Só alugar para a CEURB. Isso. Obrigado. A senhora pode descrever detalhadamente os serviços ou bens que deveriam ser entregues conforme as cláusulas contratuais do contrato? A senhora tem essa informação? Quais eram as minhas máquinas? Sim. Qual era o objetivo? Uma pergunta subsequente da outra. Era o aluguel das minhas máquinas para prestação de serviço. A senhora afirmou aqui que quem fazia a fiscalização das máquinas na obra era o seu esposo, senhora? Das máquinas. Das máquinas. Isso. Correto. E o seu esposo ia no canteiro de obra olhar os maquinários se estavam trabalhando, correto? Não se estavam trabalhando. Quando acontecia algo, se estourava o pneu, estourava a mangueira, acontecia alguma coisa, os meninos ligavam quando o carro de apoio não estava lá. E aí meu marido designava alguém, ou se o mecânico estava ocupado, ele mesmo ia lá, pegava pneu, pegava mangueira, trazia. Porque como está no contrato, a manutenção das máquinas é nossa. Por conta de vocês. Sim. Correto. Agora vai lá. A senhora pode comprovar com documentos que os recursos repassados pela prefeitura foram utilizados para a finalidade descrita no contrato que a senhora assinou? Não entendi. Se a finalidade, a senhora alugou as suas máquinas com os fins, elas compactuaram com o que estava descrito no contrato? A senhora pode afirmar isso? Desse meu contrato? Aham. Sim. Isso está sendo gravado aí, né? A senhora tem na mente se a senhora houve locação de terceiros da sua empresa, de aluguéis de máquinas de outra empresa para executar o serviço, o qual a senhora assinou o contrato desses valores de 8 milhões? No momento, eu não me recordo. A senhora não se recorda? Não. Se existe uma empresa que foi sublocada por você, pela senhora? Não? Não recordo. No momento, não recordo. Correto. Presidente, obrigado. Dona Luana, boa tarde. Que Deus lhe abençoe. O vereador Valdo, o vereador Emerson, gostariam de fazer alguma pergunta? Eu gostaria de agradecer a sua presença, tá? Dizer que nós, quanto Câmara, estamos sempre à disposição, quanto comissão também, agradecer por todos os esclarecimentos, certo? A senhora só assina o termo posteriormente, gostaria de que a vereadora Clara reconduzisse a senhora Luane, acompanhada Posso do falar? advogado. Pode sim, fica à Eu gostaria vontade. de agradecer a todos, tá? Falar que a minha empresa, nós estamos à disposição. Se vocês quiserem conhecer a nossa empresa, nos conhecer como pessoas, como seres humanos, trabalhadores que geram renda para esse município. Nós temos mais de 50 funcionários nas nossas empresas
Então, nós estamos aqui para esclarecer para vocês. Precisando, estamos sempre aqui à disposição. Obrigado mais uma vez, a gente acompanha o trabalho de vocês, sabe quão é importante também. Mas ele ainda não chegou, mas ainda só vou falar. Batista Amaral, Fernando Amaral, só formar a população. Pode ser. Ah, que zona de agora, porque não tá no horário, de fato. Porque não chega também. A próxima pessoa a prestar esclarecimento, o senhor Fernando Amaral, representante da empresa Batista Amaral, está especificado aqui no horário de 16 horas, então está dando prazo, vamos aguardar. Intervalo de 15 minutos. Oi. Dando prosseguimento aos trabalhos das oitivas, nós tínhamos agendado para as 16 horas o senhor Fernando Amaral, representante da empresa Batista Amaral, mas nós remanejamos para o dia 31/10/2025 o comparecimento dele às 11 horas da manhã. A próxima a comparecer seria a senhora Mayra Diana Pereira de Souza, às 17 horas, e da CEURB, e José Robson Pinto Dias, às 18 horas, mas a gente vai aguardar até às 17 horas. A sessão vai ser suspensa até às 17 horas, que é o horário para o comparecimento da senhora Mayra Diana, da CEUB. Dando seguimento novamente às oitivas desse primeiro dia, nós tínhamos agendado para as 18 horas o senhor José Robson Pinto Dias, secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, foi
encaminhado a esta comissão, através do senhor Clemilton Salomão, o habeas corpus também, qual eu vou fazer a leitura aqui. Pelo exposto em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente os precedentes firmados no HC 79.812 e no HC 205.331, verifica-se presentes pelo que concede a ordem liminar de habeas corpus para 1. Expedir salvo-conduta em favor do paciente José Robson Pinto Dias, secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças de Óbidos, a fim de prevenir qualquer ato de violência ou coação, incluindo ameaça de prisão ou condução coercitiva, pelo seu eventual não comparecimento à primeira Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Óbidos, dado o status de potencial investigado. 2. Deverá o paciente comparecer à audiência, porém ficar assegurado e garantido o direito de permanecer em silêncio em relação a todas as perguntas cujas respostas possam implicar sua autoincriminação. 3. Garantir o direito de assistência de advogado ao longo de todo o ato de inquirição, podendo comunicar-se com ele a qualquer momento, reservadamente com a plenitude das prerrogativas da Lei 8.906/94. Notifique-se a autoridade coautora, presidente da primeira CPI, com urgência para imediato cumprimento desta decisão e para prestar as informações que entender necessárias. Após, encaminhe-se ao MP para parecer de mérito. Cumpra-se em regime de plantão, servindo a presente como ofício mandado. Óbidos, data da assinatura digital, 28/10, às 13h30, Clemilton Salomão de Oliveira, juiz de direito titular da Vara Única de Óbidos. Nós gostaríamos de esclarecer aqui sobre as oitivas de amanhã, dia 29/10/2025, que inicia às 8 horas. Está aqui agendado o senhor Marcos Andrei Batista do Amaral, da SEMAD, Roberto Carlos Romero Pinedo, da SEMAB, Douglas Luiz Góes de Lima, representante da empresa Douglas Luiz Góes de Lima, Raimundo Nonato de Farias, representante da empresa Eireli, RNS Farias Eireli, Arlete Krause Falcão, Via Oeste, Raquel Ferreira Rodrigues, Manairelli, Isabel Souza Magalhães, IB Comércio e Indústria. E Anselmo Protássio dos Santos, A Protássio Engenharia, João dos Santos Neves, Fiscal de Contrato 018/2022, PMO Cante Aguiar, Laiandra Kelly Ferreira Batista, Fiscal de Contrato 018/2022, Cante Aguiar. Inicia às 8, pausa às 14, volta novamente às 15 horas, finaliza às 18. Permissão, presidente. Então, assim, para esclarecer a população, o secretário de Finanças, secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, não compareceu, baseado na HC, habeas corpus, né? Mas que fique claro que, a exemplo da Secretaria de Infraestrutura, não tinha nenhum parecer dizendo que eles não precisariam visto. Tem que ficar muito claro, né, para a população. O juiz, ele deu um parecer, deverá o paciente comparecer à audiência, né? Então, assim, o jurídico que está totalmente empenhado, trabalhando com muita seriedade, tomar as devidas providências para responder isso, aliás, encaminhar, né, ao nosso judiciário. Assim, eu sinto uma pena para a população, porque o senhor Robson é uma pessoa-chave, porque eu tenho certeza que todos os pagamentos passaram pela mão dele, uma vez que ele é secretário de Finanças, ele tem muito a esclarecer a sociedade obidense. Mas eu tenho certeza, né, que nós teremos, sim, a oportunidade, por uma ordem judicial, não sei como, de ouvir essa testemunha, que é de suma importância para todos nós, sabermos com clareza aonde foi aplicado, com responsabilidade, os 20 milhões que a Prefeitura já teve acesso do empréstimo de 30 milhões. E amanhã nós teremos, novamente, estaremos aqui o dia todo para ouvir os fiscais, para ouvir
secretários, para ouvir empresários, né, e dizer para a população, nós estamos levando muito a sério um trabalho que vocês, através do voto, depositaram essa confiança em nós. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Gostaria, para finalizar, de agradecer a todos, todas as pessoas que nos acompanham, aos vereadores que estiveram presentes também. Amanhã nós retomamos às 8 horas os trabalhos. Em nome de Deus e do povo dense, declaro como encerrada esse primeiro dia de oitivas.